Então, no estágio do desenvolvimento da agressão dental, no estágio pré-natal ou chamado fetal, né? Então, aí aqui eu vou trazer bem palavras do Pius, né? Para poder depois derivar para um entendimento outro, né? Ou mais expandido. Então, o embrião obtém todo o alimento de forma pronta, liquefeita e já devidamente dosada, não exigindo nenhum esforço do feto. Então, quando ele fala não exigindo nenhum esforço do feto, ele está falando que o nível de agressividade nesse momento é mínimo, quase nada. Tá? A primeira pequena manifestação de agressão dental é quando o coração do embrião começa a participar da distribuição do alimento. Isso ainda é em Pius. Aí uma colocação minha que fala que a agressão dental aqui se manifesta na força da inclusão fisiológica, que é a unificação, se manter junto, né? De uma forma o mais simbiótica possível, o que retrata a máxima da pertinência, né? Assim, ele pode ser bem-sucedido em se constituir enquanto um ser físico separado. Então, quanto mais simbiótico ele for, mais bem-sucedido em ser um ser separado. Então, em Gestalt a gente sempre vai trabalhar muito com essa relatividade dos polos, que não fica reto numa coisa, né? Então, uma coisa, a simbiose leva à separação. Vocês vão ver muitos conceitos assim em Gestalt, né? Por isso que a gente nunca tem uma visão preconceituosa em relação a nada, quase, né? Então, quando você fala, essa pessoa é muito simbiótica, essa pessoa sempre está grudando no outro, está sempre se misturando no outro, né? Então, se ela tem essa busca pela simbiose das relações, ela tem uma busca dessa unificação, porque faltou a ela essa unificação. E a partir dela viver essa unificação de um jeito mais positivo, ela vai se separando. E quanto mais essa simbiose for negada a ela, né, mais ela vai grudar, né? Por isso que é muito comum ver relações de mãe e filho que tem muito essa característica. Uma mãe que não dá muito, né? E um filho que quanto menos a mãe dá, mais ele gruda nessa mãe. Mais ele depende dessa mãe. Entende? E que é uma busca incessante por essa confluência que seria o natural para ele, que ele precisaria ter, né? Para poder propiciar essa independência, né? Por isso que é muito importante a gente ter essa noção, porque às vezes em psicologias clássicas, né, o que às vezes vai se orientar é, não, precisa de limite aqui. Não chega para lá você. Não. Corta isso aí, né? O que vai, na verdade, incentivar mais simbiose, mais grude. Então, não é que a mãe vai ter que dar tudo o que esse filho quer, mas ela vai precisar estar consciente da carência que esse filho tem dessa simbiose, para poder ir dando os cortes e as diferenciações gradativamente, para ele poder assimilar essa separação. Porque como não houve uma simbiose, ele não consegue assimilar a separação. Tudo isso é da pauta do pertencimento. Então, a agressão dental se manifesta na força da inclusão fisiológica de uma forma o mais simbiótica possível, o que retrata a máxima da pertinência. Assim, ele pode ser bem-sucedido em se constituir enquanto ser físico, separado, autônomo, que daí é a separação, função de desunificação. É um estágio marcado pelo receber passivamente tudo pronto do meio. Tá? Então, é isso do estágio fetal. Tá? O que é importante a gente ver? Que existe um processo da fisiologia e da psicologia envolvidos de fato na gestação, tá? E de fato nos outros estágios, né? E existe uma analogia que a gente está fazendo ao que potencialmente se vive nesses estágios para trazer para a vida. Então não quer dizer que isso só dura esse 1 ano e meio, 2 anos de vida.
Quer dizer que isso tem um predomínio em termos de importância nesses momentos, no desenvolvimento infantil, né? E podem potencializar ou não uma característica, uma dificuldade, uma carência que reflete no processo de contrato do cliente, da pessoa hoje adulta, entende? Que fica com uma marca de dificuldade, né? Então, essa pessoa que sempre tem uma tendência a se sentir fora, a se sentir que não pertence, entende? Aí, como ela sente que não pertence, o que ela faz? Ela gruda, ela cola no outro, ela quer que os outros sejam mãe dela. Gente, mas fica muito cansativo, eu não sou mãe dessa pessoa. Mas ela tem essa carência, essa insegurança sobre o pertencimento. Então ela vai ter essa marca, entende? Ela vai vai tender a buscar muito do outro. Vai olhar para a Nani e falar, Nani, poxa, Nani, mas eu achei que eu era mais importante para você. Porque veja. Então pode vir muita falta, muita carência, de que ninguém dá conta. E muitos relacionamentos terminam por causa disso. Muitos namoros não vão adiante por causa disso. Porque ou a mulher ou o homem colocam o outro numa função maternal. Como que você não vai fazer isso por mim, Letícia? Eu achei que você me amasse. Eu achei que você ia entender que eu preciso sair todas as noites com os meus amigos para jogar dominó, futebol, etc. E você fosse me esperar à noite em casa com um jantar. Você não me ama se você não faz isso, né? Porque se você me amasse, você faria isso. E o que a Letícia sente? Deus, o que esse homem está esperando de mim? Ele está esperando que eu seja mãe dele, só pode. E eu sou apenas esposa. Entende? Então, isso está aqui hoje. Ah, foi por causa da gestação que eu sou assim? Não, não é exatamente isso. Mas isso é uma pauta de pertinência. Uma pauta de se sentir fora, se sentir excluído, se sentir não pertencendo. E busca esse pertencimento em todo mundo. E de uma maneira demasiada que o meio não dá conta, né? Então, a apropriação, daí eu lembro do cliente da Nani, a apropriação dessa falta, a apropriação dessa carência é que vai tratar isso. Só que se dá conta, é muito desafiante. E é muito mais do que o saber sobre, né? É muito mais do que me contarem sobre isso. É de realmente me permitir sentir o tamanho do buraco, que não é aqui, é aqui, no estômago, no peito, né? E eu vou resistir a isso, muito, porque eu posso não dar conta. E daí que tá, eu preciso assimilar isso, mas eu só vou assimilar isso quando eu der conta, senão isso me violenta, senão isso é como um melão que vai cair goela abaixo e eu vou morrer, porque eu não posso engolir um melão inteiro, né? Eu vou ter problema no esôfago, vou estourar minha garganta, vai sangrar, né? Então, assim, fazendo um paralelo, é mais ou menos isso, né? Então, só quando for possível. Então, é uma apropriação gradativa de que eu tenho essa carência. Eu espero que os outros sejam minha mãe. E sinto muito que não sejam. Entendeu? Além disso, mesmo me dando conta de que isso é inadequado, eu vou lamentar. Vou dizer, que pena, Letícia, que você não pode ser minha mãe. Porque mesmo sabendo que isso é indevido, eu gostaria que fosse. Porque eu preciso muito disso. Me faz falta enorme. Assim, dá um furo na vida que me ocupa o tempo todo, entendeu? Então é nessa tocada. A assimilação de algo, ela é visceral, né? Ela não é só mental, que daí diz respeito ao sentido, né? Ele é sentido, é visto, não é só mental. Né?
Muitas vezes a terapia periga ir para o mental, muitas vezes, né? Muitas vezes, né? E é fácil o cliente às vezes se dar conta de algo e que foi um momento mais sentido, em seguida ele começa a racionalizar aquilo, em seguida, e daí já vai tirando o calor daquela descoberta, já vai pondo aquela descoberta numa caixinha onde ele domina, entendeu? Vamos falar sobre. E quando eu começo a falar sobre, eu já estou na função personalidade, já estou numa elaboração daquilo. Eu já não estou mais vivendo aquilo, né? Aí a gente como terapeuta precisa voltar um pouquinho e segurar naquela dimensão do que está sendo visto, sentido, ouvido, e não já abstraído, como ele tende a querer fazer. Ele é todos nós. Porque essa coisa do viver aqui, né? Então, eu me dar conta da minha carência tem várias dimensões, né? Pode a Nani me falar e eu dizer, você tem razão, Nani, eu tenho muita carência. E aí a Nani me pergunta, como é essa carência no teu corpo? Aí eu vou responder, é uma carência, é uma falta. Não sabe o que é uma carência, né? Sentir falta de alguém, você sabe o que é isso, né? Eu estou desviando de mim. O que é demais eu sentir a minha. É aos poucos. E você vê que já tem resultado, mesmo com toda essa resistência. Porque você vai, hoje é mais uma vez que a gente está aqui. A sessão que vem vai ser mais uma vez. Estamos ainda um pouco cognitivo? Estamos, mas um pouco do sentimento já está indo, né? Então, mais uma vez estamos aqui. E como é comum a repetição na terapia, né? Falar da mesma história de novo, falar do mesmo assunto de novo. Estou falando uma coisa e cheguei naquela passagem da minha vida, de novo. E principalmente em relação às histórias, nossa história de vida, né? De novo eu estou falando daquela minha passagem quando eu tinha 8 anos. De novo eu estou falando da minha passagem quando eu tinha 12 anos. Né? Então, a gente volta para aquela história na necessidade que aquilo tem de ser assimilado. Sim. Entende? Porque ainda não foi assimilado. E tudo bem. Vai ser um pouquinho mais hoje. Na outra sessão vai ser um pouquinho mais. Aí eu mudei de terapeuta, já estou com outro terapeuta, vou dar continuidade àquilo. Né? E muita gente fala, de novo isso, gente? De novo essa história? Como se a questão fosse resolver a história. Mas a questão não é resolver a história. A questão é resolver o que está aqui na frente, da minha forma de contato, que se iniciou naquela história. O que aquela história ilustra. Né? Então não vou resolver a história. Vou me resolver a partir da história.